Olá, minhas irmãs, meus irmãos, que Jesus nos abençoe nessa tarefa da divulgação do seu amor renascido na doutrina dos Espíritos. Nós estamos em sintonia com a Rádio Portaldaluz.com, com a Rede Amigo Espírita. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua presença e que Jesus abençoe esta produção do Clube de Arte, juntinho com o Grupo Espírita Eurípides Bassanufo, o Recanto da Prece, porque começa agora mais uma transmissão da TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Quando desencarnamos, muitas vezes deixamos companheiros que se consideram nossos inimigos na Terra. E surge uma possibilidade de perseguições espirituais. Se alguém partiu odiando, e se na vida, na Terra, o desafeto faz questão de cultivar esses germes da antipatia e das lembranças cruéis, a situação fica muito perigosa. E é mais que natural que no plano invisível perseverem os elementos da aversão e da vingança implacáveis, em obediência às leis de reciprocidade, de sincronicidade. Dessa forma, relações de ódio em vidas passadas podem influenciar a nossa vida presente, com a influência e imantação de espíritos desencarnados sobre os encarnados e vice-versa. Os encarnados também podem influenciar os desencarnados. Quais serão as consequências deste tipo de perseguição? Como a doutrina espírita nos orienta no sentido de corrigirmos este problema, esse desafio? Bem, essas são algumas das questões que nós vamos tratar hoje, porque está no ar o Despertar Espírita. O Despertar Espírita de hoje vai falar sobre perseguições espirituais. E para tratar deste assunto, está aqui conosco o Dr. Sérgio Thyssen. Ele é médico, expositor espírita e apresentador das videoaulas sobre o Livro dos Espíritos aqui na TV Nova Luz. Seja bem-vindo, Dr. Sérgio Thyssen. Olá, Yasmin. Muito obrigado pela oportunidade de nós conversarmos agora sobre um outro tema que tem todo um significado para a vida de todo mundo que vivemos, no caso, no planeta Terra, né? Estou muito feliz de retornar a esse tipo de encontro, a esta casa querida que nos acolhe e que nós possamos, então, examinar com um pouquinho de detalhe esse tema tão significativo para a vida de todos. E olha, realmente, eu quero convidar você a participar, porque tem tudo a ver com muitas dificuldades que nós temos no nosso dia a dia. Eu quero avisar você que nós estamos ao vivo e eu convido a participar do nosso programa. Se você deseja tirar alguma dúvida ou fazer algum comentário, entre no chat do nosso canal no YouTube, TV Nova Luz, ou ligue para 0 Operadora 21 3017 9800. Olha, esse telefone, ele é muito significativo, porque através dele você pode entrar em contato com o nosso programa, mas também você pode entrar em contato com o Clube de Arte, encomendar todo um material, um acervo de mais de 1000 trabalhos, produções muito significativas que tratam de assuntos importantes para a construção da nossa vida a cada dia mais saudável e mais feliz. Mas, doutor Sérgio, vamos ao assunto, porque é muito interessante como existem perseguições que vão se instalando agora, mas como muitas vezes a gente percebe que existem espíritos que estão na nossa cola. Quando é que eles têm algum poder sobre nós? Yasmin, uma primeira ideia é a ideia de que aqui na Terra nós vivemos em duas realidades diferentes. Quando nós estamos reencarnados, somos bilhões, e outro tanto, mais ainda, aquele contingente de espíritos desencarnados. De tal maneira que somos um grupo muito numeroso e nós estamos todos vivendo numa realidade, vamos dizer assim, semi-primitiva, chamada de provas e expiações,
porque somos, o nosso grupo, né, espíritos ainda muito imperfeitos. Então, certas questões que existem no nosso plano e que nós observamos na vida alheia, e muitas vezes nós mesmos somos como que relacionáveis a essas questões, isso também existe no mundo espiritual. De tal maneira que há como que uma interferência mútua entre todos. De tal maneira que nós, cada um de nós, espíritos, estando reencarnados ou desencarnados, nós somos fontes emissoras de pensamentos e sentimentos. E ao mesmo tempo temos condições de recebermos estas mesmas vibrações dos pensamentos alheios, e estas questões nos entrelaçam uns aos outros. Então, quando nós pensamos nas dificuldades que são comuns a incontáveis milênios num mundo de provas e expiações, nós vemos desavenças, nós vemos resultados infelizes de vivências das pessoas no seu dia a dia, nas muitas reencarnações ao longo de muito tempo. Então, o que acontece? Na vida presente, muitas vezes o que nos parece casual já não o é. Tem, por exemplo, a influência de espíritos desencarnados relacionados a nós e que participam de um modo ou de outro das nossas vidas. Há uma influenciação mútua, como você bem disse na introdução. De tal maneira que nós precisamos cuidar disto, nós precisamos cuidar de nós mesmos, de tudo aquilo que nós fazemos, do uso que nós fazemos das nossas condições mentais, de gerarmos pensamentos e sentimentos e guiarmos as nossas existências de um modo ou de outro, porque essas coisas todas têm consequências. Então, no caso de perseguições espirituais, né, existem pessoas encarnadas que, diante de certas circunstâncias, se voltam contra as outras. Muitas vezes se voltam contra famílias, instituições. Existem nações, né, que se colocam contra outras nações, nos episódios das muitas guerras que tivemos, das guerras e revoluções que temos hoje. Então, nós somos, em essência ainda, espíritos com pouca educação espiritual, no sentido de fazermos das nossas vidas aquilo que realmente importa. E aí nós estamos como que, não só perdendo tempo quanto a não fazermos o essencial, mas estamos fazendo coisas das quais nós vamos nos arrepender amanhã. E essas coisas mal feitas, estas coisas que não são como que embasadas nas leis de Deus, por exemplo, no Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo, estas coisas vão criando adversidades, vão criando arestas, vão criando sentimentos que levam como que as pessoas a viverem situações complicadas entre si. Tudo que existe no nosso plano aqui, existe também no plano de lá. Porque lá do outro lado existem esferas superiores e maravilhosas, onde vivem os espíritos de escola, os espíritos preparados e que progrediram do ponto de vista moral, em termos da sua educação superior. Mas existem esferas de vida que são muito limitadas. Nós estamos vindo de lá, temos um estágio aqui de décadas, depois voltamos. E voltamos para a nossa condição, muitas vezes sem adquirirmos propriamente grandes somas de progresso. E aí vamos estar do outro lado, vamos lembrando das coisas vividas com dificuldades aqui e podemos estar criando ou mantendo dificuldades de relacionamento com as outras pessoas, de lá e de cá. Olha, gente, é muito interessante tudo isso que o nosso companheiro está nos esclarecendo. E eu convido você à leitura do Livro dos Espíritos, porque lá nós encontramos uma realidade muito nova para nós ainda, de trazer para a nossa consciência de que em realidade nós somos espíritos encarnados, enraizados num corpo físico durante um tempo,
Daqui a pouco a gente retorna para a nossa pátria de origem. E não existe o mundo espiritual e o mundo material. Está todo mundo junto e misturado. Nós temos uma completa população espiritual que convive conosco. E os nossos pensamentos, como eles se refletem no nosso campo áurico em torno de nós, eles exudam de nós, não há como nós mentirmos para os desencarnados. Olha, nós estamos com uma participação do Ceará aqui. A nossa Evelane Alves. Evelane, um beijo no seu coração, ela é de Fortaleza. Ela diz assim: bom dia a todos, em especial a equipe da TV Nova Luz. Yasmin Madeira e Sérgio Thyssen. A pergunta é: o que podemos fazer quando pedimos perdão ao desencarnado, mas ele não está disposto a perdoar? Obrigada, minha querida, um beijo no seu coração pela sua participação. É uma questão séria essa, né? É uma questão séria e bonita, no sentido de que ela nos leva, se existem dificuldades até hoje, de relacionamentos entre as pessoas, entre os espíritos, e, portanto, consequências indesejáveis de tudo isso, na verdade, as lições de Jesus sobre o perdão são muito claras. Então, se existe algo que, na verdade, é preventivo e curativo, é a questão do perdão. Quando Jesus dizia, orai e vigiai, ele estava cuidando de nós. Ele preconizou isto, num primeiro momento, aos apóstolos. Mas falando aos apóstolos, ele deixava todas essas lições para o mundo que ele dirigia. O mundo como todo, todas as pessoas encarnadas no futuro e desencarnadas. Então, o orai e vigiai é uma coisa que nós precisamos cuidar, porque é uma forma de nós estarmos como que evitando todas as consequências indesejáveis das dificuldades que nós criamos para os outros e, consequentemente, para nós mesmos, quando nós não sabemos lidar nas vivências humanas de uma maneira própria, condizente com uma educação espiritual superior. A questão do perdão é talvez tão fundamental quanto, porque na medida que nas circunstâncias humanas, nas dificuldades de relacionamento, nas interações entre as pessoas, nós tivermos uma preocupação de cuidarmos dos outros, tanto quanto de nós mesmos, compreendendo as limitações alheias, e mesmo diante das eventuais faltas que cometam contra nós, se nós tivermos essa postura de estarmos relevando, estarmos procurando esquecer, deixar de lado, e ainda mais com a ideia mais profunda do sentimento de perdão, nós estamos beneficiando as outras pessoas, estamos beneficiando a nós mesmos, e tudo que acontece, vamos dizer assim, num grau mais simples, envolvendo poucas pessoas, se reflete no imenso cenário da humanidade inteira. Entende? Então o perdão, ele tem uma propriedade muito especial de dissipar dificuldades e questões que muitas vezes se demoram no tempo e fazem com que, quando desencarnados, tenhamos que lidar com as coisas que deixamos para trás mal feitas. Muitas vezes na vida atual nós estamos vivendo consequências de questões vividas séculos antes. Muito bem, então a questão do perdão e a questão da pergunta da nossa irmã do Ceará é no sentido de que tudo que nós pudermos fazer quanto a sermos atentos às possibilidades de perdoar e executando isto com propriedade, nós estaremos melhorando a todos e o próprio mundo. Agora, é verdade, ela disse, a nossa atitude de perdoar, né, a nossa atitude de pedir o perdão alheio, ela é importante para quem se relaciona com pessoas do mesmo plano, mas se nós sabemos que existem espíritos que cobram de nós as coisas equivocadas que nós realizamos no passado, essa atitude de pedir perdão aos seres invisíveis para nós, aos espíritos desencarnados, ela é uma atitude sadia do mesmo modo. Agora,
se os espíritos envolvidos nos tais desafetos, eventualmente, por uma limitação agora mais deles, não conseguirem perdoar ainda, isso é uma coisa transitória, mas é algo que faz parte da realidade. Nem todos estão como que predispostos a utilizar essa ferramenta de progresso espiritual, que é o exercício do perdão. Sejam pessoas do lado de cá, sejam pessoas da vida espiritual. A grande questão que eu sinto, sabe, assim, é que, em realidade, eu tive uma experiência como essa há umas semanas atrás, na qual eu pedi perdão para a entidade, que eu percebia já, sempre quando eu me sinto assim mais adoentada, ou eu estou passando por algum problema, parece que o campo áurico da gente não é tão forte, e eu sinto essa presença que me traz uma angústia muito grande. Isso há décadas, né? E aí eu, percebendo de uma forma muito clara uma presença espiritual, pedi perdão. Naquele momento eu me libertei, eu senti uma leveza dentro de mim, não sei se ele me perdoou ou não perdoou, mas dentro de mim aconteceu algo assim, alquímico mesmo, uma energia foi transmutada e eu me senti imensamente bem. E com certeza, independente de como ele lidou com isto, toda essa transformação que você sentiu em você, isso também se irradia. Então o teu pedido de perdão, ele não é aquele apenas verbal, não. Entende? É algo que vem de dentro. Das vísceras, sabe? Brotou muito bem. assim. E sendo assim, que é o que importa, né? Ele tem um caráter transformador. Para quem o vivencia na origem e para quem quer que seja, a quem este pensamento novo, esse sentimento melhor, alcance. Então nós precisamos muito desse recurso. Porque, na verdade, nós somos muito faltos de evolução espiritual. Nós ainda nos envolvemos em coisas no campo profissional, no campo familiar, na sociedade como um todo, muitas vezes até na seara espírita, ou qualquer seara de vivência própria das criaturas. E aí o que acontece? Nós não só somos herdeiros, ainda hoje, de um longo passado de equívocos, de transgressões, fruto das nossas imperfeições, mas nós ainda nem sabemos lidar bem com aquilo tudo que ficou e ainda estamos às voltas com questões novas, que nós vamos como que sujeitando os outros a elas e sujeitando os outros, por lei de causa e efeito, estamos sujeitando a nós mesmos. Então, criando verdadeiros imbrólios espirituais. E a nossa atitude, na medida que nós despertamos um pouquinho para as questões do Evangelho, aquilo tudo que Jesus nos sugeriu, quantas e quantas vezes, depois dele, os próprios apóstolos, Paulo de Tarso, os cristãos de uma maneira geral, e outros de outras filosofias e religiões, todos eles são unânimes no tratar a questão do perdão como uma necessidade própria de todos nós, no sentido do que você sentiu, a libertação, independente da reação dos demais envolvidos em cada questão, não é? A nossa questão de darmos início ao processo e de não esperarmos que os envolvidos, os outros façam. Façamos nós, porque na medida que nós nos preocupamos com isto, nós estamos trabalhando a humildade, a simplicidade, a valorização do outro, e não a valorização que vem do orgulho pessoal de esperar apenas as reações dos outros. Nós é que temos que fazer isso, porque nós estamos sendo submetidos a uma influência amorosa de espíritos que trazem o conhecimento que liberta, que é o conhecimento que envolve o perdão, a tolerância, a aceitação, a resignação. E tudo isto tem a ver com algo que pode cortar, que pode, como que não deixar mais existir essas relações que geram as perseguições. Então, muitas vezes, olha uma coisa prática,
quando nós entramos na reunião mediúnica no Centro Espírita, aonde nós estivermos, e muitas vezes nós viajamos para interagirmos com grupos mediúnicos de outros lugares do Brasil e do mundo, por um conjunto de possibilidades de trabalho que nós como que reunimos e colocamos a serviço dos casos mais graves de doenças clínicas, de doenças mentais. Todas as vezes que nós abrimos um caso, seja de esquizofrenia, de alcoolismo crônico, de autismo, de uma doença neoplásica, um câncer qualquer, uma doença degenerativa, uma doença cardiovascular importante, quando nós entramos, e entramos sempre individualmente, nós entramos em contextos que envolvem espíritos contra espíritos, desencarnados em cobranças de dívidas kármicas para com encarnados, grupos familiares e assim por diante. Então, nós vemos como que essas questões todos os dias e aprendemos nessa escola que é a reunião mediúnica, né, que se volta para ajudar nas questões difíceis que aí estão, o quanto a questão da influência espiritual, da obsessão, de uma influência persistente, de grupos, às vezes, de espíritos em relação a B ou C, como é importante a gente trabalhar essa questão. Primeiro, trabalhar do ponto de vista curativo, do ponto de vista de mobilizar recursos, eu digo, do céu e da terra, para que essas coisas se diluem, se dissipem e nós tenhamos um grau de libertação que nós nunca tivemos antes. E por outro lado, a ideia preventiva, educação, conhecimento a respeito. Então as consequências são essas? Eu não quero isto para mim, eu não quero isto para ninguém. Como eu devo agir? Então não é apenas uma coisa que alguém ventilou, que alguém sugeriu, mas que ainda nós não entendemos bem. Nós precisamos estudar isso. E quando a gente vê isso fluindo na prática, e espíritos que estavam vivendo esse grande flagelo da humanidade, que é o processo obsessivo, e a partir de um esclarecimento carinhoso, amoroso, a partir de toda uma movimentação da espiritualidade maior, para que essas coisas tenham uma boa evolução, todos ficam bem. E aqueles espíritos que muitas vezes se demoravam durante séculos, não é? Rememorando e como que revivendo aqueles dramas antigos, sem conseguirem avançar de tudo aquilo para uma situação melhor, eles são como que resgatados, amorosamente tratados e depois levados para retomarem o processo evolutivo. E todos se beneficiam. Então, nessa questão que o Espiritismo nos ajuda, existe o caráter de tratar o que ficou, mas ao mesmo tempo trabalharmos em nós mesmos para que não repitamos essas coisas. E nós todos possamos viver uma vida diferente, causando sempre, procurando sempre o melhor para as pessoas. E aí vem as virtudes que vão contrariar os vícios que nós carregamos em nós ainda hoje. Olha que maravilha, né? Enquanto o nosso companheiro estava falando, Dr. Sérgio Thyssen, nós falávamos inicialmente e víamos a importância do conteúdo do Livro dos Espíritos, que nos mostra claramente quem somos nós, espíritos imortais, de onde nós viemos, o sentido da nossa vida, dos nossos sofrimentos, dos nossos desafios e para onde nós vamos. E tendo esse conhecimento, nós passamos a ter uma nova postura. E agora ele termina nos falando a respeito das virtudes, que são verdadeiras construções espirituais que nós fazemos em nós, que nos fazem também, curam as nossas emoções, inclusive o nosso corpo físico. E aí, nesse estudo das virtudes, que é algo alquímico mesmo, na transmutação da lama das nossas dificuldades, nas flores, no perfume das virtudes, nós encontramos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E Kardec, trabalhando isso de forma magnífica, nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, que é todo um tratado de magnetismo, um tratado alquímico, que faz transformações de dentro para fora. É uma coisa magnífica. Há 2000 anos, quando Jesus falava de certas questões aos apóstolos, ele estava preparando eles
porque numa certa altura Jesus deixaria o cenário do trabalho dele na terra e os apóstolos seriam os continuadores. Naquela época, eles não tinham uma noção muito, vamos dizer assim, clara das questões espirituais. E a todo momento Jesus dizia: orai e vigiai, perdoai 70 vezes, 7 vezes, preparando o apostolado que viria depois. Mas ele não se referiu apenas a eles, ele deixou isto para toda a humanidade do porvir. Então repara, quando ele trabalha uma questão espiritual deste nível para espíritos que no fundo eram espíritos superiores, reencarnados, missionários, convidados por Jesus para uma tarefa excepcional a bem da humanidade inteira. Mesmo assim, ele cuidou de alertá-los, para que eles não se submetessem propriamente às tentações. O que de certa maneira tem a ver o nosso tema com as tentações? Na medida que os espíritos influenciam os encarnados, no caso, os desencarnados em relação aos encarnados, é como se houvesse um mundo oculto. E por esse mundo ser oculto, os pensamentos se misturam. E às vezes as pessoas já não sabem propriamente o que é delas e o que não é. No fundo, parecendo que são questões delas mesmas. E aí elas vão e fazem, e se equivocam. E acabam assumindo dificuldades que vão gerar mais questões para o futuro. Então, a ideia do orai e do vigiai tem a ver com um grande alerta para nós. Nós não podemos mais nos considerar imunes ainda. Então, quando na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores a respeito de se os espíritos influenciam as pessoas ou os encarnados, a resposta é muito clara, muito conhecida. De ordinário, são eles, os espíritos, que vos dirigem, o que denota a importância dessa influência. Isso não é uma coisa assim tênue, não é uma coisa eventual. Os espíritos estão conosco há milênios e sempre. Então, que espíritos estão conosco? Aqueles que tiverem a ver com as nossas necessidades, com as nossas imperfeições, com o nosso merecimento e com o padrão do que nós pensamos. O que nós atraímos, não é? Tanto na vida humana pessoal, nos ambientes variados da convivência humana, mas muito especialmente os espíritos. Não há aquele provérbio antigo: dize-me com quem andas e te direi quem és? Isso tem a ver com a espiritualidade. E tem essa dicotomia, aqueles que nos cobram dívidas antigas, mas também aqueles que nos abençoam, que nos protegem, que nos trazem recursos de entendimento, de inspiração, para que a gente não se equivoque mais e para que a gente tenha condições de trilhar um caminho melhor, um caminho mais reto, mais virtuoso. Porque é isso que nos trará felicidade, e a felicidade que alguém alcance, ela se reflete no mundo inteiro. Muito bom. Gente, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas antes vamos ficar com o musical Um Mundo Mais Azul, do Grupo Ânima de São Paulo, e nós voltamos já já. Do cinza tão desigual, mas as pessoas parecem nem ligar. Não sentem o amor, permitem a dor, maltratam uns aos outros, se acostumar a viver neste caos. Mas ainda há esperança, esse mundo irá melhorar. Depende de nosso querer. É na imaginação que se inicia a mudança, transformando o próprio pensar. No céu infinito guia nossos passos,
para fazermos um mundo mais azul. Tão desigual, mas as pessoas parecem nem ligar. Não sentem o amor, permitem a dor, maltratam uns aos outros, se acostumar a viver nesse caos. Mas ainda há esperança, esse mundo irá melhorar. Depende de nosso querer. É na imaginação que se inicia a mudança, transformando o próprio pensar. No céu infinito guia nossos passos para fazermos um mundo mais azul. É na imaginação que se inicia a mudança, transformando o próprio pensar. No céu infinito guia nossos passos para fazermos um mundo mais azul. Para fazermos um mundo mais azul. Para fazermos um mundo mais azul. Olá, amigos! Dia 27 de novembro, nós temos um encontro com a arte e a solidariedade, com muita música, poesia, teatro e convidados especiais. Serão 20 instituições beneficiadas, hospitais, abrigos, creches, lares e obras sociais. Venha participar! Arte e solidariedade, um tributo à cultura e à arte espírita. Há 18 anos, o Clube de Arte vem mantendo atividades de divulgação do Espiritismo na TV, na rádio e na internet. Há 4 anos surgiu a Web TV Nova Luz, com 8 horas de programação diária transmitida pelo YouTube. Programas ao vivo com interatividade pelo WhatsApp e participações internacionais via Skype, musicais, entrevistas, documentários, programas dedicados aos jovens e muito mais. Hoje nós temos todos os custos que uma Web TV precisa para funcionar. Eu convido você a se tornar um parceiro da TV Nova Luz. Juntos, vamos ampliar a programação, criar aplicativos interativos, melhorar a qualidade das transmissões dos programas, manter os custos da TV e, por fim, ajudar a amparar a obra social Casa de Maria Clara, que funciona aqui no Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Entre no site tvnovaluz.com e clique no botão Seja um Parceiro. Cadastre seus dados e faça sua adesão por um valor fixo de R$ 15 por mês. E olha, nós estamos preparando uma série de benefícios que iremos divulgar em breve, porque nós queremos que os parceiros participem da TV em programas especiais, ganhem e-books, além de descontos exclusivos na loja Clube de Arte. Eu conto com você nessa parceria. Um beijo no seu coração, muita paz e muita luz. O Clube de Arte traz para este mês o livro Bezerra de Menezes, Anotações de Servidor. Esta obra, psicografada por Wagner Paixão, percorre várias áreas a que estamos ajustados. As orientações e conceitos cristãos de Bezerra de Menezes formam um repositório de sabedoria e pacificação para os corações humanos. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800. Acesse loja.clubedearte.org. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.
Estamos de volta, amigos, e eu quero reforçar para vocês esse recado do dia 27 de novembro, porque nós temos um encontro lindo, com a arte e com a solidariedade, porque serão 20 instituições que terão benefícios com esse encontro, e são instituições que fazem o serviço assistencial. Olha, hospitais, abrigos, creches, lares, outras obras sociais. Você participando com R$10 é uma contribuição assistencial. E estando lá presente, porque vai ter barraquinhas, cada instituição está trabalhando as questões para o pagamento do 13º dos funcionários. Enfim, uma série de situações que a obra social tem que enfrentar, principalmente no final do ano. Então, esse momento de crise que nós estamos vivendo faz com que muitos tenham se retirado, muitos patrocinadores, e agora nós precisamos nos dar as mãos. Olha, vem, traz o teu coração, vamos juntos ajudar essas obras sociais. Tudo vai ser revertido para elas, e é um tributo à cultura e à arte espírita, porque vão estar presentes companheiros que são trabalhadores da arte espírita através da música e outras atividades. Vem participar, tá bom? Olha, liga para a 0 operadora 21 3017 9800, guarda esse número, 3017 9800, porque ele é fonte de muitas explicações, é um portal onde você pode encontrar muita coisa boa. 3017-9800. Ligue para ter mais detalhes, tá bom? Vamos nos encontrar lá, todos juntos? Oh, coisa boa. Então, trabalhando essa questão das perseguições espirituais. E aí eu percebo, porque a gente vai se analisando, né, que em determinados momentos da minha vida eu fico mais suscetível à influência dessas entidades e sinto no meu próprio corpo dores mesmo, mal-estares emocionais. Por que em determinados momentos a gente fica mais suscetível e outros não? De certa maneira, Yasmin, é porque nós oscilamos também nos nossos padrões de pensamentos, ideias. Isso tem a ver também um pouco com aquilo que nós nos envolvemos, aquilo que nós nos ligamos ao longo das semanas, dos meses. Então, existem variações, mas também existe um aspecto que é a ideia de que, como nós já tivemos muitas vidas, durante diversas ocasiões, nós contrariamos as leis divinas, nós agimos egoisticamente, por orgulho, por vaidade, com os tais vícios aqueles, que são os mais importantes e que tanto ainda como que caracterizam a vida humana neste mundo atrasado de provas e expiações. Então, nós quando reencarnamos para um projeto de décadas de vida, nós já sabíamos, pelo menos aqueles que tiveram condições de participar da programação para uma nova existência, conscientemente, que viveríamos dificuldades. E essas dificuldades se ligam a questões ainda não resolvidas das vidas anteriores. E não há questão pendente, portanto, de vidas passadas, que não tenha como que vínculo com espíritos desencarnados. Às vezes, e também, esses vínculos são com encarnados, muitas vezes da chamada parentela corporal, não é? Mas na constituição da família, na constituição do grupo de trabalho, e nós vamos interagindo com aqueles com quem nós já tínhamos tido antes certo tipo de situações, envolvimentos, etc. Mas o que acontece é que, na medida em que nós carregamos conosco. Pode parecer que não. Quando nós nos olhamos no espelho, nós não vemos vínculos fluídicos com espíritos de qualquer natureza. Mas eles são concretos do ponto de vista mental e espiritual. São vínculos psíquicos. E como nós somos atrasadinhos, esses tais vínculos muitas vezes são cordões fluídicos escurecidos, até como consequência do tipo de questões que nós vivemos ali com eles, e eles conosco. Então, no dia a dia de agora, onde nada disso é aparente, dependendo do nosso jeito para aquele dia, se nós nos preocupamos de cuidar do nosso padrãozinho mental, se nós nos preocupamos de fazer uma breve oração que seja ou não, se nós nos deixamos influenciar
por mágoas, ressentimentos, coisas que vivemos na véspera, algo que alguém pode ter provocado agora, uma notícia que pode ter nos afetado, porque era uma notícia triste, uma notícia que envolveu sofrimento alheio. Essas coisas fazem com que nós flutuemos do ponto de vista mental. E quando nós flutuamos para baixo, isto não é raro, o que acontece é que nós, de uma forma muito objetiva, invisível, oculta, nós nos ligamos àqueles que estão naquele mesmo padrão. Por isso a recomendação antiga da vigilância e da oração, que é uma maneira de nós melhorarmos o nosso padrão em termos de alegria, em termos de esperança, de felicidade, de coisas que mesmo momentâneas e simples, nos abastecem de algo, de uma substância espiritual divina, e que está como que à disposição de todos os filhos de Deus, porque é universal e vem à Terra. Nós na Terra somos capazes de assimilar muito bem essas coisas todas, como humanidades variadas do universo sem fim. Se nós temos uma noçãozinha sobre isso, nós nos colocamos e nos abastecemos de algo que permite uma mudança para melhor, uma oscilação para cima. E quanto mais nós nos mantemos num padrão, num diapasão vibratório melhor, nós nos sentimos melhor, atraímos espíritos melhores, mesmo que isto não mude muito ainda a nossa maneira de ser e as nossas imperfeições, mas aquilo nos dá uma condição de viver a realidade de um jeito melhor. O nosso dia vai render mais. As nossas escolhas serão escolhas diárias, feitas de acordo com algo de luz e de um entendimento superior, que mesmo que nós não tenhamos concretamente dentro de nós, é do universo, e nós assimilamos aquilo, e aquilo nos ajuda no dia a dia. Então, nós oscilamos por diversas razões, mas nós precisamos lembrar que nós temos que cuidar, como uma embarcação, que pode um dia navegar num lago muito calmo, mas eventualmente é próprio desse mundo um mar tempestuoso. Entende? O timoneiro somos nós. O timão deve estar nas nossas mãos. O que eu quero da minha vida? O que eu quero naquele dia, para mim e para aqueles mais próximos? Se eu tiver essa consciência e colocar isso como um mecanismo de ação para o bem, eu vou ter a possibilidade de vivências mais próprias. Gente, espetáculo, né? Quanto material para nós avaliarmos e colocarmos no nosso dia a dia. Nós temos aí um comentário da Kátia Mendes, de São Paulo, capital. Um beijo, Kátia, no seu coração. Ela diz: isso quando nós mesmos nos perseguimos com a culpa e pensamentos repetitivos. Somos também grandes perseguidores de nós mesmos. Olha que análise fantástica. Obrigada, minha querida, por essa intuição, essa reflexão muito significativa para nós. Nós nos acabamos muitas vezes por causa da culpa, nós nos maldizemos, nós nos xingamos. Como é que é isso, hein, doutor? É como se nós nos destratássemos, né? Mas a gente lembra que mesmo assim é mais uma questão de pôr a mão no leme e cuidar para não enveredarmos por questões desse tipo. Mas elas são quase inevitáveis, porque nós não podemos nos afastar da realidade de nós mesmos, antiga, presente hoje, e de uma realidade múltipla, no sentido de muitos espíritos participarem dela. E a gente lembra que às vezes um sentimento de culpa, às vezes uma monoideia, uma ideia que vai se cristalizando e que muitas vezes está ligada a uma vivência infeliz, essas coisas, apesar de deverem ser como que melhor administradas por nós no dia a dia, elas também têm a ver com espíritos desencarnados. Porque eles nos conhecem, sabem das nossas dificuldades, muitas vezes nós os prejudicamos em vidas anteriores, eles vivem ao nosso lado, entre aspas, como que nos fazendo crer
também das nossas dificuldades, nos mostrando quem de fato nós já fomos e somos ainda, e é preciso que nós trabalhemos por eles, pela prece, pela leitura edificante, pelo culto do Evangelho no lar, pelo conhecimento geral que espiritualiza a vida, independente da doutrina espírita. Se nós somos espíritas e temos essa coisa extraordinária a nosso favor, esse conjunto de conteúdos altamente relevantes que o mundo maior nos ofereceu através da doutrina espírita, a gente sabe que as providências espirituais se multiplicaram ao longo dos milênios por nós. Então, se nós nos preocupamos com o mínimo de consciência de buscarmos essas diretrizes que nos levem a um tipo de vida diferente e melhor, nós podemos trabalhar a culpa de uma maneira mais fácil, reconhecer em nós mesmos aquilo que nós ainda fazemos, como ela levantou, um tanto como que contrários à nossa felicidade. Não é? Quer dizer, tudo isto pode ser analisado. Agora, se nós vivemos a vida de qualquer jeito, não é? Se nós fazemos vivências repetitivas, não é? Como se fosse apenas mais uma pessoa a viver as questões do mundo, se nós não prestamos atenção quanto ao que serve no alcançar da felicidade futura em parâmetros espirituais e o que não serve, e se nós não vamos escolhendo da forma mais própria, nós não saímos do lugar. Vem a estagnação espiritual e com ela a dor, a doença e a infelicidade. Então, essas questões todas que envolvem os espíritos, elas começam em nós, mas nós não podemos descuidar de que vivemos evoluindo e caminhando com todo mundo junto. São pequenos grupos de espíritos que se conhecem mutuamente, uns mais conscientes do que outros, mas é importante que a gente trabalhe a benefício deles também. Olha só, quanto material para a gente perceber que precisamos nos avaliar no dia a dia e buscar realmente, através de um planejamento consciente, uma mudança no nosso modelo, utilizarmos de uma outra modelagem na fala da programação neurolinguística, né? Identificarmos que muitas vezes nós somos aquele principal aguilhão para a nossa existência. E aí eu vou perguntar para o Dr. Sérgio Tisse, nos dê algumas dicas de como nós poderemos nos identificar vendo aquilo que não está apropriado no nosso dia a dia e irmos mudando. Eu sei que a oração, por exemplo, é um grande mecanismo. Nos fale de alguma outra coisa que nós podemos usar. Muito bem, assim, claro que a oração, desde que seja um diálogo sincero, fraternal, amoroso, com os espíritos superiores que estão mais próximos a nós, mas sob a tutela de Deus e de Jesus. Nós não estamos falando de uma prece como que automática, repetitiva, como se ela tivesse uma propriedade mágica. Porque se nós pensarmos bem, a prece, ela já tem a ver com essa postura, a oração autêntica e proveitosa, com a ideia de trabalhar vícios e virtudes. Entende? Quando a gente se coloca de um jeito no diálogo com o alto, com as esferas superiores, nós precisamos entender que somos pequenos, somos aprendizes de tudo, somos espíritos remanescentes de um histórico espiritual muito sério e que nós precisamos de muitas mudanças e transformações. E quando nós conversamos com a espiritualidade, nós precisamos nos colocar com humildade perante eles. Nós não podemos usar ainda ou de novo a oração como algo de exigência. Nós não temos que exigir nada de ninguém, nós temos que exigir alguma coisa, é de nós mesmos. Mas durante a oração sincera, que você possa se sentir abrindo como uma flor
como uma floração no sentido das coisas mais sublimes do universo divino que estão a nosso favor. Mas para tanto, nós precisamos reconhecer que somos espíritos bem necessitados e nos colocando assim, com toda a vontade de termos a boa influência, a diretriz de luz e de verdade, para que a gente diz, não, então as minhas escolhas não são as melhores ainda. E em que me importa escolher melhor? É só eu analisar o que eu tenho feito. É só eu me lembrar, não é, de como foi o meu dia, a minha semana, com quem eu estabeleci, que tipo de vínculo, que tipo de diálogo que eu tive, que palavras eu usei, porque as palavras vêm de dentro. Não é? Quando Jesus foi interpelado por alguns quanto à questão dos hábitos judaicos, a questão do alimento, né? Ele não deixou claro, não é o que entra pela boca do homem que importa, mas sim o que sai, porque o que sai, o que nós elaboramos verbalmente, tem a ver com as nossas ideias e sentimentos e radiações que se materializam na voz. Mas tudo isto é importante. Nós não podemos ser repetitivos de experiências antigas, senão nós vamos falindo novamente. Nós precisamos usar cada intervalo de tempo, maior ou menor, para nos recolhermos, olharmos para nós. A gente às vezes conversa sobre o tema Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Sobre o livro de Humberto de Campos. Nós não temos que nos preocupar com as questões políticas de grande porte que envolvem o Brasil de um modo geral. Nós temos que nos preocupar conosco e com a nossa família. Em que sentido? Quem temos sido nós no nosso ambiente familiar? O Brasil se constrói aqui. Na verdade, um Brasil do futuro, o Brasil do porvir, é o Brasil de cada ser humano reencarnado aqui, para que possamos estar, primeiro, naquilo que nós pudermos nos melhorar, mas também melhorando as relações familiares. Como têm sido as nossas relações familiares, inclusive como espíritas. É verdade. Olha, nós precisamos parar um pouquinho, refletir e construir essa felicidade dentro de nós. Doutor Sérgio Thyssen, já me avisaram aqui no ponto que acabou o nosso programa, lamentavelmente. Sério? Mas olha, nós teremos o Dr. Sérgio outras vezes aqui, já estamos entrando em contato para que ele continue nessa série maravilhosa que ele começou, que é o Livro dos Espíritos em Espanhol, sob a égide da Dona Mária Domingos Soler, essa grande dama do movimento espírita internacional, que realizou trabalhos fantásticos no século XIX, né? Principalmente. Lá na Espanha. O nosso carinho à Dona Amália. Obrigada, doutor Sérgio, pela sua presença aqui no nosso programa. E os nossos agradecimentos ao Ederson de Varginha, em Minas Gerais, e a tantos outros companheiros que mandaram as suas participações, Janaína Silva, de São Paulo, capital, o Cosme Silva, aqui do Rio de Janeiro, a Denise querida de Curitiba. A Denise esteve aqui semana passada nos visitando. Obrigada, minha querida, foi tão bom. Um beijo na Maria, também companheira que veio aqui estar conosco, Evelane Alves de Fortaleza, Ceará, e a todos os companheiros do Brasil e do mundo que estão em sintonia conosco na criação dessa grande forma pensamento divina de amor. Muito obrigada mais uma vez, doutor, e até o nosso próximo programa.